Glória a Deus. Meus queridos, quando a gente lê o livro do Apocalipse, a gente deve ter a compreensão que o livro de Apocalipse usa dois tipos de linguagens. Usa uma linguagem conhecida como a linguagem de imaginação, ou seja, quando está tendo uma visão e não tem como expressar com exatidão aquela visão, então a gente usa uma linguagem de imaginação, algo que se aproxima daquela visão, algo que seja semelhante ao que está vendo. E o livro de Apocalipse utiliza desse tipo de linguagem. Não tem como descrever o que está vendo. Então, usa-se uma linguagem, algo que se assemelha à visão. E é isso que o apóstolo João faz no livro do Apocalipse. Ele usa esse tipo de linguagem. E a segunda linguagem que é usada no livro do Apocalipse é uma linguagem figurativa. Ele utiliza de símbolos do Antigo Testamento, de figuras do Antigo Testamento. Então, ele usa uma linguagem de imaginação. Não tem como descrever o que está vendo, mas eu uso algo que se aproxima, que está bem perto. E também ele usa de figuras que está no Antigo Testamento. Por exemplo, quando ele tem a visão de Jesus, ele diz assim: o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia, para dar a ideia de que tão forte era a luz do seu rosto, que era como o sol do meio-dia. Os seus pés como pés de bronze. Então ele utiliza de uma linguagem tanto de imaginação como de símbolos do Antigo Testamento. E nesse texto que nós lemos, ele usa essa linguagem. Eu quero extrair desse texto algumas verdades para as nossas vidas, algumas lições preciosas para os dias que nós estamos vivendo. João, ele está preso na ilha de Patmos, e Deus manda que ele escreve o que ele estará vendo, o que o Senhor falasse com ele para 7 igrejas da Ásia. Para cada uma dessas igrejas havia uma mensagem específica. E logo depois de entregar a mensagem específica para cada igreja, João então escrevesse toda a visão que Deus estava lhe dando. E após ele entregar as mensagens específicas para cada igreja, João tem a visão do trono de Deus. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Deus iria lhe revelar coisas terríveis
coisas que viriam sobre a humanidade, que nunca os homens haviam experimentado. Mas antes de tudo, João tem a visão do trono de Deus. E ele viu na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, um rolo. E esse livro estava escrito por dentro e por fora. Naquela época usava rolos de pergaminhos. Não eram livros como esse que nós temos hoje. E normalmente os livros, os rolos eram apenas escritos por dentro. Mas aquele livro que estava na mão daquele que estava sentado no trono, estava escrito por dentro e por fora. E nessa visão de João, João ouve uma voz de um anjo, que diz assim, ouvi a voz de um anjo forte. Um anjo que fosse hierarquicamente líder de outros anjos, por isso a expressão anjo forte. E esse anjo diz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. A pergunta não era quem tinha o poder de abrir o livro. A pergunta era quem é digno de abrir o livro. Porque a questão aqui não era quem tinha poder para abrir o livro, mas quem era digno de abrir o livro. E João chorava porque não havia ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, alguém que fosse digno. Até que o anjo toca em João, um dos anciãos, toca nele e diz, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Alguém aqui que é digno de abrir este livro? Alguém que é digno de abrir o livro e desatar os selos? Este livro estava escrito por dentro e por fora, e estava selado com 7 selos. O número 7 na Bíblia é um número que se refere à totalidade. Algo que é completo, algo que é pleno. Então, quando a Bíblia diz que este livro estava selado com 7 selos, significa que o que estava escrito neste livro já estava completo. Não tinha mais nada a ser escrito. Tudo o que precisava ser escrito já estava ali. Tudo o que iria acontecer já estava ali. Estava concluído. Por isso 7 selos completo. A pergunta não era quem tinha o poder de abrir o livro, mas quem era digno de abrir o livro. Por que a pergunta do anjo não era quem era forte, poderoso para abrir o livro, e sim porque quem é digno de abrir o livro? Porque aquele livro, amados, era a história da humanidade. Era a nossa história. É a história dos homens. E o que estava escrito ali, a história da humanidade já estava completa. O começo, o meio e o fim já estava completo. E a história da humanidade, que é carregada de homens fortes, poderosos,
que escravizava outros homens, governos corruptos, imperadores que para conquistar territórios matavam seres humanos, escravizava homens, conquistava territórios pela força do braço, pelo poder. A história da humanidade está carregada de governos humanos, de impérios constituídos na base da força, do poder, do autoritarismo. Mas essa história que está carregada de impérios, de governos corruptos, de homens escravizando outros homens, de imperadores, e talvez governos que se levantavam como conquistadores do mundo, grandes impérios mundiais que já surgiram na história, o Império Egípcio, o Império da Babilônia, o Império da Pérsia, o Império da Grécia, o Império de Roma, grandes impérios mundiais. E quando esses impérios estavam no governo do mundo, nunca imaginava que um dia o poder desses impérios, desses governos cairiam. Nenhum deles pensava nisto, mas todos eles caíram. E onde estão esses impérios? Até hoje, qualquer governo humano que querem governar o mundo, um dia vai ter que submeter ao único e verdadeiro governo mundial, que é do Senhor Jesus, e todos declararão que só Ele é o Senhor das nações, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Toda língua confessará que Ele é o Senhor de fato. Agora, queridos, a história da humanidade que está carregada de governos assim, impérios. A história da humanidade está nas mãos daquele que está sentado no trono, o nosso Deus. Aleluia. É como se Deus estivesse dizendo assim: a história dos homens não está à mercê do acaso. Qualquer ser humano, qualquer governo que se levanta se achando que será para sempre, não será. Porque a história dos homens está nas mãos do Senhor, o único que está sentado no alto e sublime trono, o nosso Deus. O livro da humanidade, a história da humanidade está nas mãos do Pai. A pergunta não era quem tinha poder para conduzir a história da humanidade para um final feliz. A pergunta era quem era digno. Porque, amados, para conduzir a história da humanidade a um final feliz, não seria isto conquistado pelo poder, pela força, seria conquistada pelo amor e pela humildade, pela dignidade. Por isso que quando João ouve um anjo dizer quem é digno de abrir o livro, de conduzir a história da humanidade a um final feliz, e João chora. Um dos anciãos toca nele e diz: não chore, João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, morreu e venceu. Ele é digno de abrir o livro e de desatar os selos. Aleluia. Ele é digno de conduzir a história da humanidade a um final feliz. Ele é digno. A visão de João foi de Jesus como cordeiro que foi morto, está vivo. Porque essa conquista de conduzir a história da humanidade a um final feliz foi pela morte da cruz. Foi pela morte de Jesus na cruz. Foi
Foi Ele morrendo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi Ele assumindo a posição de servo, se humilhando. Não foi pela força do poder. Não, a história da humanidade terá um final feliz, porque Jesus morreu como Cordeiro de Deus. Ouça isso, querido. Talvez você quer conduzir a sua vida pela força do seu braço. Agora que eu entro na mensagem para a sua vida, para a minha vida, porque muitos de nós queremos conduzir a nossa vida pela nossa própria sabedoria, queremos conduzir a nossa vida pela nossa própria força, enquanto que o que a palavra de Deus nos ensina, que Jesus, Ele é digno de conduzir a nossa história, a nossa vida, porque Ele morreu, Ele se humilhou. Portanto, para que eu tenha uma vida de êxito, não será tendo a força e o poder, mas sendo alguém semelhante a Jesus, assumindo uma posição como Jesus assumiu, sendo servo de Deus, sendo alguém que ama as pessoas, sendo alguém que tome essa posição de humildade, de me submeter ao meu Deus, ao projeto de Deus, e dizer o seguinte: Senhor, aqui eu vivo para cumprir o teu propósito. Aleluia! Agora ouça isto, querido. Jesus é digno de conduzir a história da humanidade, porque Ele morreu e Ele está vivo. Quando João vê isto, a Bíblia diz o seguinte: e todos entoaram um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Aleluia! Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. João teria visões terríveis. João viu o inferno com toda a força e fúria vindo sobre a humanidade. João teve a visão de domínio da malignidade sobre as nações. João teve a visão da violência até mesmo da natureza contra a humanidade. Coisas que nós ainda não vimos. Talvez o que já assistimos hoje nem se compara com aquilo que ainda vai acontecer. Coisas piores, tsunamis, os que vimos até agora nem se compara com aqueles que João viu no livro do Apocalipse. A visão dele é de dias terríveis, de coisas que virão, que nunca houve na história, reservadas para o tempo do fim. Ele teve a visão até mesmo de principado das trevas, que estão num momento aprisionados, mas que serão soltos. Você já parou para pensar nisso? Que existem espíritos malignos que ainda não estão atuando na terra. Se nós achamos que o mundo hoje está cheio de malignidade, se você se assusta com tantos demônios, imagine que ainda existem outros que não foram soltos. Deus, pela sua misericórdia, não permitiu que esses espíritos malignos estivessem soltos, e serão. Então o livro do Apocalipse vai descrevendo
todas essas ações de malignidade, de violência da natureza, de agressividade, cada selo que ia se abrindo, vinha coisas terríveis, até que se abre o 7º selo, quando se completa toda a história. Mas antes de João ter a visão dessas coisas terríveis que vão acontecer, antes de a igreja ficar amedrontada com coisas terríveis, a primeira mensagem que João nos traz é esta: que existe um povo na terra que foi comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus, um povo que tem a proteção do Senhor, um povo que é constituído por Deus como reino e sacerdote. Aleluia! Que há um povo na terra que é ouvido no céu. Você já parou para pensar nisso, querido? Se você tem convicção que faz parte da igreja de Jesus, se você tem convicção que já foi comprado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, então você é um adorador, você é alguém que tem intimidade com Deus. Se não tem, busque essa intimidade, porque só é conhecido no céu quem tem intimidade com Deus. Só é conhecido lá no céu alguém que tem intimidade com Deus. Porque o que João viu foi o seguinte: aqueles anjos e os anciãos tinham com eles harpa e um incenso, que são as orações dos santos. A harpa representa adoração, oração, intimidade. Então, se você já foi comprado pelo sangue de Jesus, a sua oração é ouvida no céu. Eu entendo com isso, querido, que nós estamos aqui na terra não para nos conformarmos com as coisas terríveis que vão acontecer e cruzarmos os braços, não sermos um povo que apenas foi salvo, fomos tirados das trevas, agora limpos pelo sangue de Jesus, mas nós fomos constituídos por Deus como reino e sacerdote. Isso significa que nós aqui estamos para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. Infelizmente, muitos de nós nos comportamos como o povo de Israel quando foi liberto do Egito. Porque aquele povo que saiu do Egito, que foi liberto do Egito, aquela geração não entrou em Canaã. Eles não entraram em Canaã porque eles só queriam ser libertos da escravidão. Mas foi um povo que peregrinou pelo deserto sem propósito, sem abraçar a missão. E a missão de Israel era proclamar às nações da terra que existe um só Deus, um só Senhor. Aquela geração morreu no deserto porque deixou de cumprir a sua missão. Não entraram em Canaã. Eu quero abrir um espaço aqui para dizer o seguinte: que às vezes nós nos enganamos colocando como Canaã sendo o céu. Canaã nunca, nunca, amados, é símbolo do céu, nunca. Porque em Canaã tinha inimigos, no céu não tem inimigos. Canaã não é símbolo do céu. O que mais podemos dizer que Canaã representa é a plenitude daquilo que Deus tem reservado para nós. Alcançarmos essa plenitude de bênçãos que Deus reservou para nós. Então eu digo que aquela geração que saiu no deserto deixou de experimentar a plenitude de Deus na vida deles, porque foi um povo que não tinha propósito, um povo que não tinha princípios, e por isso morreu no deserto. Hoje as nossas igrejas estão cheias de gente que apenas querem se conformar
cânticos para Deus nos templos. Assiste um culto, por favor. Eu quero que você não fique chateado comigo nessa noite. Eu não estou aqui para ofender você, mas eu estou aqui para dizer para você que você é tão precioso para Deus, que Deus quer que você tenha conhecimento do propósito da sua existência como membro da igreja de Jesus, que Deus quer que você viva esse propósito de proclamando para todos que Jesus é o Senhor e vivendo uma vida que Jesus de fato é o Senhor da sua vida. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. Não foi por acaso que antes de Deus mostrar a João tudo que viria, toda a fúria do inferno contra a humanidade, coisas terríveis, antes a visão foi esta: há um povo na terra que Deus constituiu reino e sacerdote. Há um povo que tem intimidade com Deus, e a voz desse povo é ouvida no céu. Eu espero que esse povo esteja hoje à noite aqui. Eu espero que esse povo esteja também aqui nessa noite. Gente que tem intimidade com Deus, gente que busca o Senhor o tempo todo, que são adoradores, que não são adoradores apenas de algumas horas no domingo ou um dia da semana, mas adora a Deus 24 horas, gente comprometida com o reino de Deus, gente que vive os princípios do reino de Deus 24 horas, gente que tem no seu coração a chama ardendo do propósito de Deus para a humanidade, gente que vive o reino de Deus. Eu espero que nós tenhamos gente aqui que de fato são conhecidos no céu. Aleluia! Aleluia! Sabe por quê, queridos? Porque o que virá depois, a fúria do inimigo, ou tudo que virá da violência da natureza contra a humanidade, e até mesmo os espíritos malignos que virão e agirão sobre a terra, agirá e virá contra aqueles que são conhecidos no inferno. Mas aqueles que são conhecidos no céu têm um selo de Deus, e quem tem um selo de Deus tem a proteção de Deus. Deu para você entender isso, querido? O que vale a pena eu ter a marca de Deus na minha vida, o selo de Deus na minha vida. E que tem um selo de Deus é gente que tem a harpa, é gente que tem um incenso, é gente que louva e que adora, é gente que tem intimidade com Deus. Aleluia, aleluia. Eu pergunto, e você, como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida, meu querido? Você está buscando essa intimidade com o Senhor? Esses governarão a terra, esses reinarão sobre a terra. Isso é muito precioso. Porque enquanto que a terra teve a experiência desagradável de homens que não amavam a Deus governando, haverá um tempo que toda a terra vai ter o privilégio de ter homens santos, mulheres santas, reinando sobre a terra. De gente que ama a Deus, de gente que tem intimidade com Deus. Essas pessoas têm o mesmo caminho do Cordeiro. São mansas, são humildes, como o Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. Sacerdotes do reino de Deus.
Nessa visão, quando João vê o Cordeiro de Deus, há um detalhe aqui que eu vejo que é tremendo. A Bíblia diz que ele viu o Cordeiro de Deus em pé. Olha que coisa preciosa. O Cordeiro estava em pé. Por que ele estava em pé? Porque agora ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor. A história da humanidade está nas mãos dele. Ele é o Senhor da humanidade. Ele é o Senhor da humanidade. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. E aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelo século do século. E todos responderam amém, e prostraram-se e adoraram. O Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré, estava em pé, e todos os anjos, os anciãos, os seres viventes, que eram 4, se prostram e dizem: o Cordeiro é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Meus queridos, Jesus, ele é reconhecido no céu como alguém de dignidade. Ouça bem isso. Ele é digno. Ele é digno porque foi morto e com seu sangue salvou vidas. Ele é digno. Ele é digno. Jesus é reconhecido com dignidade porque ele morreu para salvar. Ele é digno, reconhecido com dignidade, porque com a sua vida ele comprou gente de todas as tribos e nações. Ele é digno. Sabe o que eu vejo nisso, queridos? Só quem vai estar para sempre com esse que é digno, só quem vai viver a eternidade com esse que foi reconhecido com dignidade no céu, porque morreu e comprou com a sua vida, com o seu sangue, povos de todas as tribos, gente de todas as tribos e nações, porque ele morreu. Por isso ele é reconhecido com dignidade. Eu entendo o seguinte: que no céu só estará com esse que é digno aqueles que viveram uma vida digna, digna, digna de Jesus Cristo de Nazaré. Se você não tem um viver digno de Jesus, você jamais vai estar com Ele para sempre. Se você não tem uma vida digna do Evangelho de Jesus, você jamais vai estar com Ele para sempre. Jamais. Porque o céu só recebeu Jesus. Eu não estou dizendo nenhuma heresia não, meu irmão. Os céus só recebeu de volta Jesus porque ele morreu. Ele cumpriu a sua missão. Comprou com seu sangue gente de todas as tribos, povos e nações. Por isso ele foi reconhecido com dignidade. E agora você diz que quer os céus do Senhor e não vive uma vida digna do Evangelho? Você é um prostituto, é uma prostituta, você é um mentiroso, você é um orgulhoso, você é uma pessoa cheia de vaidade. Você sai daqui e vai prostituir. Você vai viver a tua vida amanhã
cheio de orgulho, pisando nos outros. Você vai viver o seu dia amanhã cheio de orgulho, pisando nas outras pessoas, e você quer ser digna do céu? Você vive uma vida, sai daqui, vai prostituir e quer o céu do Senhor? Meu irmão, quando Jesus decidiu vir, deixou a sua glória, morreu por nós, sofreu tanto, apanhou. Quando ele foi recebido com dignidade, porque morreu, ele se humilhou. E você que quer viver uma vida qualquer, tratando o evangelho de Jesus com tanto desdém, e você quer se achar digno do céu, em nome de Jesus, ouça isso, meu querido. Viva uma vida digna de Jesus de Nazaré. Viva uma vida digna do evangelho. 24 horas, vive uma vida digna do evangelho. Vive uma vida digna do evangelho. Ame as pessoas como Jesus amou. Formam discípulos como Jesus formou. Seja alguém que vai povoar os céus e saquear o inferno. Seja alguém que quando for recebido nas regiões celestiais, você possa ouvir: venha bendito do meu Pai, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Meu Deus, decida viver uma vida digna de Jesus. Aleluia. Olá, querido, você acabou de ser ministrado por uma palavra poderosa nessa noite. Acesse o nosso site igrejabatistasião.com e tenha em mãos os estudos de células e também as mensagens ministradas pelo nosso pastor em vídeo. Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. E não se esqueça, no próximo dia 26, sábado, Celulão Jovem, a partir das 7h30, aqui no nosso prédio. Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.